Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, a jornada mais incrível que Deus preparou para nós, a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos viajar pela Bíblia para ver se encontramos o Dia de Ações de Graça, o Thanksgiving aqui da América. Mas antes, deixa eu já te pedir, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e aperte o gostei aqui, o like, por favor, para ajudar a impulsionar o vídeo. E também eu quero te pedir para que você compartilhe muito esse vídeo com os seus amigos. Envia nos grupos, tá bom? Vamos viajar! Bem, de cara eu quero dizer que o Thanksgiving não é um dia santo, um evento encontrado na Bíblia, assim como o Natal também não é encontrado. Mas a diferença é que o Natal, apesar de não ser encontrado na Bíblia, é um dia em que nós comemoramos um evento bíblico, que é, claro, o nascimento de Jesus. Então o Natal tem uma relação direta com a Bíblia. Já o Thanksgiving, o Dia de Ações de Graça americano, não comemora nenhum evento específico na Bíblia. Então, hoje, antes de explicar o significado do Thanksgiving, eu vou associá-lo, ainda que indiretamente, a eventos bíblicos aos quais ele pode ser comparado. E para isso, eu vou comentar de forma panorâmica, ou seja, uma visão simplificada de 3 festas bíblicas e depois eu vou associá-las ao Dia de Ações de Graça. A primeira das 3 festas é a Shavuot, onde os judeus comemoram 2 eventos históricos e os cristãos comemoram um. Na Shavuot, que significa semanas, os judeus comemoram, em primeiro lugar, a entrega da Torá, a lei de Moisés, aquela lei que Moisés recebeu de Deus, né? Os 10 mandamentos, enfim. E é uma comemoração muito significativa, porque fala da direção de Deus, de um código de leis que regeria a nação de Israel. Esse episódio aconteceu 7 semanas depois que o povo de Israel deixou o Egito. Eles fizeram a Páscoa e 7 semanas depois aconteceu isso. A Shavuot, nesse caso, comemora a provisão direcional de Deus para o povo de Israel. Em segundo lugar, eles também comemoram a festa das colheitas, como o trigo, cevada, que acontecia naquela época. Eles leem o livro de Ruth, onde conta que ela foi ao campo de Boaz para colher das espigas que caíam, né? Por quê? Porque havia uma lei que determinava que os donos dos campos não podiam colher 100% do seu plantio. Tanto os cantos das plantações como o que caía poderia ser recolhida pelos pobres ou pelas viúvas, que era o caso de Ruth, né? Ela tinha o direito de colher dessa forma. Por causa disso foi que ela acabou se aproximando de Boaz. E o final você já sabe, né? Ela foi orientada por Noemi, a sogra dela, e acabou se casando com Boaz. Ele acaba se tornando o remidor dela, livrando tanto Ruth quanto Noemi da pobreza. E não somente isso, né? É deles que Davi descende, então a comemoração é muito simbólica. A festa das colheitas, nesse caso, comemorava a provisão física de Deus, com ênfase nos pobres, que eram supridos sempre por Deus. Então, tem o Novo Testamento. E aí, mais precisamente no livro de Atos, nós encontramos um evento que inclui mais uma comemoração nessa festa, que é o Pentecoste. Jesus ressuscita, depois ele fica 40 dias, né? Andando sobre a terra, né, falando com os discípulos, e depois ele vai subir aos céus. Mas antes ele direciona os discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para então eles irem para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eles permanecem no cenáculo, cerca de 120 pessoas no lugar de oração, até o dia do Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Então nós temos agora o suprimento de Deus espiritual, né? Então teve o suprimento direcional, depois o suprimento físico, e ele acontece entre o mês de maio e junho, tá bom? Então a primeira festa que tem relação com Thanksgiving é a Shavuot. A segunda festa é o Sukkot, também conhecido como a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. É uma celebração judaica mencionada na Bíblia em várias passagens, como em Levítico capítulo 23. É interessante o termo tabernáculo, diz que Jesus habitou entre nós, tem outra tradução que diz que ele tabernaculou entre nós. Essa festa não dura apenas um dia, mas ela dura 7 dias.
e é um momento para os judeus relembrarem os 40 anos em que os israelitas passaram no deserto após a saída do Egito, vivendo em cabanas temporárias. É um momento para refletir sobre os desafios da vida e a importância da gratidão. Ela acontece no fim de outono, que no nosso calendário é entre setembro e outubro. E é também um tempo de agradecimento pela colheita. Então ela tem dois sentidos. Uma fala sobre a fragilidade temporária e a outra fala sobre o suprimento de Deus. A tradição inclui a construção de uma sukkah, que é uma cabana ao ar livre, onde eles fazem as refeições durante toda a semana. Então toma nota aí, a segunda festa que tem relação com Thanksgiving é a Sukkot, festa dos tabernáculos ou cabanas, e também das colheitas do outono. Vamos agora para a terceira festa judaica que tem relação com Thanksgiving. É a Hanukkah, também conhecida como a Festa das Luzes. Essa celebração judaica dura 8 dias e comemora o milagre do suprimento do óleo. A história da Hanukkah conta que, no ano 168 a.C., o exército grego profanou o templo de Jerusalém e proibiu a prática dos cultos aos judeus. Na verdade, Etíoco Epifânio, que liderava a partir da Turquia, na cidade de Antioquia, ele queria arrancar a identidade judaica. Então, depois de muitos absurdos, a família dos Macabeus iniciou uma revolta. E cerca de um ano depois, eles retomaram o templo e quando eles foram purificá-lo, encontraram apenas uma pequena quantidade de azeite. Mas um milagre aconteceu e assim como Deus havia multiplicado o azeite da viúva séculos antes, agora ele operou e o azeite milagrosamente queimou por 8 dias, até que o novo azeite pudesse ser preparado. Em comemoração a esse milagre, os judeus acendem uma menorá de 9 braços durante 8 dias. Uma vela é acesa a cada noite até que todas as velas da menorá estejam acesas. E a vela central, chamada de Shamá, é usada para acender as outras velas. Essa história não é encontrada na Bíblia evangélica. Por quê? Porque ela faz parte de um período interbíblico, intervalo de 400 anos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Tem um vídeo que você pode assistir, tá bom? Mas a Hanukkah, além da festa das luzes, também é conhecida como a festa da dedicação. E nós podemos encontrá-la no Novo Testamento, em João capítulo 10, versículo 22. Então guarda essa informação também. A Hanukkah é a terceira festa que tem relação com o Dia de Ações de Graça americano, o Thanksgiving. É uma festa que comemora o suprimento sobrenatural, a multiplicação e provisão divina. Ela é comemorada na primeira quinzena de dezembro. E agora sim, vamos falar do Thanksgiving, trazendo aquilo que o relaciona com a rota espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Primeiro, o Thanksgiving tem relação com o cristianismo. Por quê? Os pilgrims, ou seja, os peregrinos cristãos ingleses, fugindo da perseguição na Europa, eles embarcaram no Mayflower e desembarcaram a 1h30 de onde nós moramos aqui. Plymouth é uma cidade aqui de Massachusetts. Eu já visitei essa cidade 2 vezes e é uma coisa incrível fazer parte dessa história, se sentir dentro dessa história, né? Eles conseguiram fazer amizade com uma tribo de nativos americanos e eles aprenderam a cultivar a terra. Então, eles vieram cerca de 100 pessoas. Mas, ao longo do primeiro ano, diante ainda da inexperiência com toda a questão do clima local, os pilgrims sofreram a pressão do inverno. A colheita foi comprometida, eles foram cometidos de várias doenças e ao final, daquelas 100 pessoas, restaram apenas a metade, cerca de 50 pessoas. Muita tristeza, muita dor, dificuldade de entender os planos de Deus, mas eles perseveraram. E então no próximo ano, a ceifa foi muito melhor. Eles venceram o desafio da terra, eles conseguiram colher, eles enxugaram as lágrimas e eles tinham agora um sorriso, satisfação pela bênção de Deus. Então aquele povo que reconhecia também o papel dos nativos em ajudá-los, não apenas como parceiro de sobrevivência, mas também como exemplo de resiliência e comunidade. Então assim surgiu o primeiro Thanksgiving, com perus, frutas, legumes, enfim, era um dia de comemoração e de agradecimentos. Ações de graças a Deus pelo milagre da colheita, pelo suprimento emocional, por aquelas vidas que restaram, a conservação daquelas vidas restantes, pela amizade dos dois povos,
e isso era 1621. Segundo, o Thanksgiving tem relação com a festa judaica, que é a Shavuot que nós falamos. Por quê? Porque ela comemora os diversos suprimentos de Deus, assim como no Dia de Ações de Graça. O Dia de Ações de Graça com a Sukkot. Por quê? Porque na Sukkot eles relembravam os tempos difíceis, 40 anos atravessando o deserto, morando em cabanas, mas também guardados por Deus. E também a colheita que eles tiveram no final do outono. Assim como no Thanksgiving se comemora o cuidado de Deus e a colheita abençoada que eles tiveram. Em quarto, nós podemos assemelhar o Dia de Ações de Graça americano com a Hanukkah. Por quê? Porque a Hanukkah comemora a multiplicação do azeite, que traz luz, que traz direção, que nos mantém ligados a Deus. Assim como no Thanksgiving se comemora a luz de Deus, iluminando aqueles cristãos para que eles pudessem seguir firmes, apesar das lutas que eles tivessem em direção. Mas eu ainda vou deixar uma curiosidade aqui que eu amo demais. Os primeiros patriarcas bíblicos são o casal Abraão e Sara. Esse casal maravilhoso que demonstrou fé quando eles saem, sob a direção de Deus para a terra que Deus mostraria, Assim também os Pilgrims deixaram a Inglaterra em busca de uma nova terra, onde eles teriam liberdade de cultuar a Deus. Mas será que além disso existe algo no Thanksgiving que nos linka a Abraão e Sara? Sim, você vai saber agora. A campanha para que o Dia de Ações de Graça americano se tornasse um feriado nacional foi liderado por uma jornalista. E sabe qual era o nome dessa jornalista? Se você disse Sara, você acertou. Foi a jornalista Sarah Hale. Ela foi uma figura influente no século XIX, conhecida como editora, escritora e defensora de várias causas sociais. A Sarah se dedicou a promover a ideia de um Dia Nacional de Ações de Graças. E ela se dedicou por 17 anos, querido. E sabe qual foi o presidente que atendeu o pedido dela? Que oficializou o Thanksgiving como um National Holiday, ou seja, um feriado nacional? Se você respondeu Abraão, você acertou. Por quê? Porque foi o presidente Abraham Lincoln que proclamou o Thanksgiving como um feriado nacional em 1863. Veja como que é significativo o Thanksgiving. E ele é comemorado nas igrejas americanas e principalmente nos lares, nos familiares, onde se come o peru, Aqui no Brasil é no Natal, mas foi tirado para o Natal porque aí não tem Thanksgiving com muita tradição, Aqui é no Thanksgiving, por causa do peru que era usado lá. Por isso amanhã, ainda que você não mora aqui na América, você pode também comemorar, agradecer a Deus, aproveitar o dia de Deus, eu quero ser grato. Assim como os americanos estão agradecendo ao Senhor por algo, eu também quero agradecer. Agradecer pela minha família, pelos meus amigos, enfim, por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Queridos, eu quero encerrar com 2 textos bíblicos que eu acho que falam um pouco do Thanksgiving. Salmo 118:1. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E Tessalonicenses 5:18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito bem, eu quero falar desses 2 textos porque eles falam de gratidão, da bondade de Deus, do reconhecimento da bondade de Deus, Falam de dar graças em tudo, não por tudo, mas em toda situação, que nós temos a capacidade de enxergarmos Deus trabalhando nos mais diversos quadros para que Ele possa criar uma forma de nos ensinar e depois de nos abençoar. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, diante daquele quadro de luta, de dor, tanto de Marta, de Maria, dos presentes, pela morte de Lázaro, um ambiente tão triste, tão difícil, que a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou entrando em Jerusalém e Jesus chorou ali, diante do túmulo. Mas então ele manda tirar a pedra e na sua oração, que ressuscitaria Lázaro, a Bíblia diz que ele olha aos céus e ele diz: Pai, eu te dou graças. Então ele deu graças naquele momento. No dia que ele viu a multidão que o seguia, faminta, aquela multidão que ficava ouvindo as suas pregações, ele fala: como é que nós vamos alimentar? E dos 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta 5.000 homens,
sem falar em mulheres e crianças. E aí em João 6,11 diz que ele deu graças, né? Ele levantou aqueles pães e peixes e deu graça. E na ceia também com os discípulos, a Bíblia diz em Lucas 22:19, que Jesus partiu o pão e deu graças, dizendo, esse é o meu corpo que é partido por vós. Lembra que ele está saindo para daqui a pouco, ele está indo para o Getsêmani para depois ele ser entregue e ser crucificado. Mas mesmo assim, ele está dando graças. Amém, querido? Isso é maravilhoso. E o Thanksgiving é isso, é o dia de nós darmos graça, de trazer essa atmosfera de gratidão por tudo o que Deus fez e por que Deus faz por nós. Amém? Amanhã nós estaremos louvando a Deus com atitude de gratidão por mais um ano, né, que está findando. Um ano em que Deus nos guardou, nos deu saúde, nos deu alegria, nos deu oportunidades, nos deu vitória, nos deu liberdade para falar do amor dele. Não foi um ano só de risos, é claro, né? Nós estamos em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo. E neste ano eu perdi o meu irmão Deusdete, né? Um homem honrado, trabalhador, pai de família, né? Pai, marido maravilhoso, né? E foi muitas lágrimas, né? Eu tenho outro irmão que nesse momento está com câncer, está lutando contra o câncer. Nós estamos orando, né? Os irmãos lutando, ajudando para que ele possa vencer essa batalha, né? Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sou grato acima de tudo porque eu confio nos propósitos de Deus. É importante que você também faça isso. Amém, querido? Tudo isso faz parte daqueles que habitam a terra, as lutas, mas nós temos que ter uma atitude de gratidão. Assim como Jesus, que dava graça sempre, né? Assim como Paulo nos ensinou, como o salmista nos ensina, né? Nós devemos ser gratos. Eu agradeço a Deus pela minha mãe, eu agradeço a Deus pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, familiares no geral, né? Por minha esposa Esther, maravilhosa, pelas minhas filhas Amanda, Renata, por nosso cãozinho Zeque, que significa justiça e chegou num dia importante na nossa vida, né? Pela gatinha que chegou agora, né? Que é a Nina, né? Que a Amanda trouxe, né? Eu quero agradecer pelos meus líderes, agradecer pelos meus discípulos, agradecer pelos meus amigos, agradecer pelos meus irmãos, agradecer por todos aqueles que Deus colocou ao nosso redor para nos abençoar. Amém? É agradecer a você que está assistindo esse vídeo e que vai compartilhar com as outras pessoas também. E eu te incentivo a reservar um tempo para que você possa dar graças a Deus também. Nunca se esqueça, a gratidão é a semente para as novas colheitas. Amém? Sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. E aí, como é que foi a viagem de hoje? Gostou? Aprendeu um pouco mais sobre a Bíblia? Mesmo que falando sobre um feriado americano que não está comemorando o evento bíblico, eu tenho certeza que você foi abençoado. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento especial de nós estarmos falando da tua palavra. Deus, eu falei sobre o Thanksgiving, que é um feriado que não está falando de um evento específico da Bíblia, mas nós podemos comparar, aprender da tua palavra, através das 3 festas que eu falei, e nós podemos compará-las e entender que ela tem relação com o Thanksgiving. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que possamos entender o significado daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós possamos entender o significado da gratidão. Que nós possamos aprender a ser gratos no dia a dia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando agora a cada um que participou, que assistiu a esse vídeo. E que o Senhor possa trazer sobre eles o mesmo sentimento de dar graças diante de qualquer situação, sabendo que o Senhor é o Deus que está acima de tudo. É um Deus que trabalha por nós, por amor a nós. O Senhor cuida de nós. E eu quero te pedir em nome de Jesus que hoje o Senhor possa derramar sobre cada vida, sobre cada coração, esse sentimento. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero abençoar cada vida, cada casal, cada família, cada filho, cada pai, cada irmão. Ó Deus, eu quero abençoar cada líder, cada discípulo. Ó Deus, eu quero abençoar cada profissional. Que eu possa abençoar cada um nas suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito. Tenha um feliz Thanksgiving e até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.